Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com a médica Priscila Gonçalves, ela que é pediatra, especializada em endocrinologia pediátrica e é voluntária da Organização Expedicionários da Saúde, que tem trabalhado na terra indígena Yanomami. Ela esteve várias vezes lá no ano passado, a última vez foi em novembro, e a gente convidou a doutora Priscila para descrever um pouco a situação, o que ela viu dentro da especialidade dela, dentro do trabalho dela, como ela vê a situação na terra Yanomami. Doutora Priscila, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a pergunta é essa: qual é a situação que você encontrou e tem acompanhado na terra indígena Yanomami? Muito obrigada pelo convite, Loival. Agradeço a seu convite e espero poder contribuir falando um pouco sobre o que a gente vivenciou, né, em território indígena Yanomami e também como instituição, que nós fomos os expedicionários da saúde, que eu faço parte. Nós somos uma das poucas organizações que conseguiu adentrar esse território nos últimos anos. Mesmo a época da Covid, nós fizemos bastante trabalho com as lideranças indígenas locais, né, desde o envio de suprimentos, medicamentos e concentradores de oxigênio. Então, nesse período todo, nós estivemos em contato com a população dessas áreas, que são as que estão agora em evidência na, na, na mídia e nos assuntos principal agora, que está sendo discutido de uma forma, né, mais abrangente. Nessa última entrada que nós fizemos em novembro, nós fomos para algumas regiões específicas, onde a gente sabia que não estava acontecendo o atendimento de saúde regularmente, né? Por quê? Eram áreas que os centros de saúde, as unidades básicas de saúde estavam fechadas, e então não estava acontecendo o atendimento regular, tanto no centro de saúde, com a vacinação, com o atendimento regular, quanto nas chaponas, que é onde eles moram. E todos os serviços que são feitos dentro de área indígena, eles são normalmente com visitas nas casas dentro das aldeias, né, que seria uma medicina preventiva, e também no atendimento das unidades de saúde. Então, tanto esses locais estavam fechados, não estava acontecendo equipe, né? Normalmente a equipe que fica em área é um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Eles não estavam conseguindo atender em várias dessas unidades de saúde e também não estavam conseguindo referenciar os pacientes mais graves para atendimento dentro das cidades, em nível hospitalar e assim por diante. E nós havíamos estado na CASAI, que é a Casa de Saúde do indígena Yanomami, que fica em Boa Vista, que é um dos locais onde as autoridades agora também foram visitar, e nós vimos mais ou menos o mesmo cenário que é esse que está sendo apresentado agora, né? Muitos dos pacientes que estavam ali não deviam estar mais, poderiam ter voltado para a aldeia, não estavam tendo segmento nem da parte nutricional, muitos estavam desnutridos e não estavam recebendo atendimento nem conseguindo voltar para a aldeia. E por quê? O que foi que levou à interrupção desses atendimentos, desses serviços? Nos últimos anos, nós ouvimos, né, muito, nós temos muito contato com as lideranças indígenas, eles sempre estão em contato, até por esse vínculo que a organização tem de ter feito outras expedições na área de território indígena Yanomami, e normalmente eles avisavam, além das denúncias que são já de conhecimento público, pelas próprias associações indígenas que estão na mídia, né, e dos institutos como Socioambiental e outros,
isso já era sabido de que eles estavam sofrendo com a interrupção dos atendimentos. Quando você entra nos documentos oficiais do próprio Ministério da Saúde, eles colocam que esses centros de saúde estavam fechados e que estavam sendo feitas algumas ações pontuais em área, mas não tem uma justificativa ali dentro desse relatório deles, né? A gente só sabia que estavam sendo fechados. E o que a gente soube também é que não havia envio de medicamentos. E essas áreas, elas têm malária, né? Muitas delas são as áreas endêmicas do Brasil de malária, e a gente soube também que não estava acontecendo o envio da medicação para tratamento da malária. Bem, a sua área é endocrinologia pediátrica, ou seja, a questão também da nutrição, né? Esse aspecto geral da nutrição. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por que que os indígenas daquela região sofrem de fome, eles não têm condições ali de, por exemplo, cultivar ou os alimentos ou até coletar os alimentos, né, como seria a tradição dos povos originários, né, vegetais, também caçar, pescar. Por que que eles têm uma dependência assim de receber alimentos de fora, se é que eles têm essa dependência? É, dentro do território Yanomami, você tem os povos, né, Yanomami, Iguana, Sanoma. Alguns locais não têm essa desnutrição que está sendo mostrada, né, dessas fotos, dessas imagens que estão em circulação. Algumas regiões, eles vivem um modo de vida seminômade, com caça, pesca, coleta e roça, e eles não têm fome e nem malária. Essas regiões específicas onde a gente esteve agora recentemente, são áreas onde o garimpo avançou de forma bastante considerável, né, até pelos próprios relatórios dos MapBioma, ISA, enfim. E coincide também com os centros de saúde que estavam fechados, né, tanto pela própria insegurança do profissional de saúde de adentrar em área, né, algumas dessas unidades de saúde foram fechadas e tomadas, né? Porque a gente vê até as próprias lideranças mostraram algumas imagens de áreas que foram completamente destruídas, queimadas, e nós vivenciamos isso em algumas delas, né? A gente percebe que tanto a pista de pouso da aeronave, que são as regiões que você só chega através de aeronave. São as regiões principalmente das serras. Então, esses Yanomamis das serras, eles já têm há muito tempo essa dificuldade da alimentação. Então, eles são, já é mais raro o alimento ali, mas eles têm tanto a caça, que eles fazem caças coletivas, e eles deixaram de fazer por essa presença do garimpeiro em área, né? Não só o garimpo com as máquinas grandes que fazem barulho, mas a própria presença dessa pessoa de fora daquela comunidade faz com que eles temam estar nessas áreas, né? A pesca também ficou bem prejudicada pela própria contaminação dos igarapés, que são as áreas mais próximas que eles têm das suas chaponas, né, de onde eles moram, e alguns crustáceos que eles recolhem ali embaixo daquela parte arenosa dos igarapés também não existiam mais. A gente viu aquelas jaca, que é aquela fruta grande, né? Eles estavam comendo bem pequenininha, assim, verde, era uma coisa que impressionava demais, porque eles já não tinham frutos, tinham muitas árvores sido derrubadas naquela região bem próxima da onde estava o garimpo. A roça deles teve agora uma enchente, eu acho, uma seca, não me lembro que um deles comentou com a gente que eles perderam todo o roçado. Então, eles tiveram tanto a perda do que eles estavam plantando em algumas dessas regiões, quanto a caça que foi espantada pela própria presença do branco ali,
a pesca, enfim, eles tiveram muitas, foram uma somatória de fatores que eu acredito que levou a esse caos sanitário que a gente está vendo, é uma catástrofe. Eu nunca imaginei que eu veria nada parecido, semelhante. Eu nunca vi nada parecido com isso em nenhuma outra comunidade indígena e tampouco entre os Yanomamis. E aí, nesse caso, qual é o tratamento? Como é que vocês os ajudaram? O que que você faz diante de uma criança com um grau severo de desnutrição? E qual é o procedimento? Sim, a gente não imaginou que nós fôssemos encontrar o que nós vimos lá. A verdade é bem essa, porque como eles não estavam recebendo atendimento, a gente ouvia da enfermagem que existiam casos graves, a gente não conseguia chegar nessa região, porque é muito difícil para o acesso, a gente se manter lá também é bem difícil, as unidades de saúde não tinham água, não tinha energia, a gente tinha que andar 300, 500 metros até um igarapé para consumo da água, para banho, enfim. Uma das unidades, a presença da Força Nacional estava com a gente também, a gente ouvia o tempo todo o garimpo próximo, e aí, então a gente se deparou com uma situação que era bem grave. Algumas crianças, a desnutrição ela tem vários graus, né? A desnutrição grave, ela necessita de uma internação. Primeiro você precisa corrigir todas as alterações metabólicas, fazer isso com parcimônia, para depois realimentar. Você não pode introduzir alimento nessa criança é, de forma rápida, porque você pode causar mais malefício do que benefício. Então, algumas que são mais graves, você deveria referenciar. Nem sempre ali estava tendo o apoio aéreo. E a gente viu que eram muitas, e eram várias comunidades, então, comunidades inteiras, né? Cada unidade de saúde, ela abarca as aldeias próximas. Então, por exemplo, uma unidade é responsável por 30 chapones. Cada chapono, uma população de 40, 50, 100 pessoas. E essas chaponas não estavam sendo visitadas. O que a gente sabia era que as enfermeiras iam até lá, viam toda essa situação. A gente não conseguia entrar pelo próprio conflito entre os próprios Yanomamis, então tinha como a gente entrar nessa chapona. E, e aí, essa desnutrição você vai tratar, então, a mais grave, tirar todos os outros focos de infecção, então, tratar uma malária, uma pneumonia, uma diarreia, a verminose, e tirar a infecção, e depois você vai processar esse trabalho de realimentação. Quando nós entramos e presenciamos aquela gravidade, a gente viu que o que a gente conseguia fazer era muito pouco. O que a gente conseguia fazer era tratar essas infecções agudas. Então, nós levamos muito medicamento de verminose, porque nós sabíamos da eliminação dos vermes adultos, né? Por boca, via retal, e a gente precisava tratar, porque eles estavam sem receber a medicação há anos, o que normalmente não é assim. Normalmente, o Ministério da Saúde mesmo ele tem um protocolo, que a OMS preconiza esse tratamento em massa de populações onde há verminose. Então, se a verminose ela é prevalente, você vai tratar toda essa população para eliminar essa verminose, fazer com que o desenvolvimento da criança seja normal, tanto cognitivo quanto o desenvolvimento físico. Mas eles não estavam recebendo, então nós compramos. Essa foi uma compra que a gente fez para levar, e aí nós colocamos isso como o que nós podíamos fazer naquele momento. Então, triar os casos graves de infecção, referenciar o que a gente conseguia por via aérea e tratar a verminose de uma forma geral da população toda daquelas comunidades que a gente chegou a visitar. E contar também, né, para poder falar para o que é que estava acontecendo ali, né? Sim, referenciar na linguagem médica é enviar, né, encaminhar para um hospital, né, para um outro lugar, né, um centro de saúde, e para quem não está familiarizado com esse termo. Ouvimos, então, a doutora
Priscila Gonçalves. Esse é apenas o primeiro de 3 episódios. A gente vai explorar também a experiência dela em outras áreas indígenas também e falar um pouco do trabalho dessa organização espetacular são os Expedicionários da Saúde, na qual a doutora Priscila é uma voluntária. Nos vemos então na terça-feira, doutora Priscila. Obrigado. Obrigada.